Eu também queria ler um texto que eu acho que esse texto aqui, eu vou trabalhar ele até domingo à noite, mas dá para trabalhar muito. Fiquei muito feliz de saber que os prefeitos aqui, ex-prefeito, prefeito, Pedro e João, né, irmão? Coisa é poderosa mesmo aqui em Anápolis, né? Pedro e João iam para o templo na hora da oração para falar com Deus. Mas junto à porta estava um aleijado pedindo esmola. E Pedro e João fitaram para ele e disseram assim: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então não era pelo que ele tinha para dar, mas aquilo que ele era. E isso é que transforma as pessoas. Não é o que você tem, não é o que o dinheiro pode comprar. E eu gosto muito do texto que diz assim: o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria. Que dinheiro compra muita coisa, mas jamais vai poder comprar paz, justiça e alegria. E isso é maravilhoso. E esse tema que a gente está tendo aqui nesses dias vai ser um tema desafiador. O que fazem tuas mãos? É uma pergunta boa, né? O que fazem tuas mãos? E eu queria ler um texto para a gente já ficar pensando aqui esses dias. E só para a gente começar, tipo, como se diz na festa, né? O aperitivo. Para a gente sair daqui pensando, à noite a gente voltar, amanhã de manhã e domingo à noite. Está no livro de Mateus, capítulo 6. Eu acho que Mateus não podia ficar fora dessa grande festa aqui, desse aniversário. O texto diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade te digo, que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saibas a tua mão esquerda o que fazes à tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não uses de vã repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vor daquilo que vocês pedirem. Portanto, vocês oraram assim, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuares, não vos mostrei contristado, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam jejuarem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está no secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, ali também estará onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grande serão tais trevas.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou dedicará-se e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, isso é maravilhoso, né? Por isso vos digo, olha que legal, ele está falando sobre onde está o teu coração, e depois ele diz assim, por isso vos digo. Agora presta atenção, o que ele diz? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem o quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou em que nós vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabes todas que vocês necessitam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não precisa nem falar mais nada. Diante do tema, o que faz as tuas mãos? O que o texto está dizendo aqui é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu queria já deixar uma coisa para você pensar. Esse texto aqui para mim é muito claro hoje. Muito claro. E é um texto que talvez não vou falar o mundo, tá? Mas o Brasil todo conhece uma parte desse texto. Que parte? Mas quando orares, ore desse jeito. Quem é que não sabe fazer essa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Né? Eu já vi no vestuário, né? Os caras vão jogar. Vamos lá! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Para entrar em campo, para jogar. Outros nós vamos começar agora a nossa reunião. Vamos fazer um Pai Nosso. Eu já vi em escola de samba, na concentração, antes de desfilar, alguém fazer o Pai Nosso para ganhar o concurso da escola de samba. Quantos? Quantos não conhecem? Isso prova que nós vivemos em um Brasil extremamente com raízes cristãs. Nós vivemos num país que tem a veia no Evangelho. De que maneira pode ser errada ou certa, a gente não sabe, mas que nós somos um país extremamente cristão, nós somos de raízes cristãs. Então você encontra muitas pessoas hoje que você pergunta ela assim, qual é a sua religião? Ela diz assim, eu sou católico. Se você perguntasse para o meu pai, qual é a sua religião? Ele ia falar assim, eu sou católico, mas o meu pai era do candomblé. Tem pessoas que elas falam assim, eu sou católico espírita, eu sou espírita católico, não, eu sou do kardecismo. Então, todo mundo, de fato, no Brasil, acredita em Deus. Ou, mudaria minha palavra, as pessoas no Brasil têm informações sobre Deus. Mas informação não é tudo, porque se você for na macumba, você vai ver que Oxóssi, Oxalá é Jesus lá. Se você for na messiânica, você vai ver que o messiânico é aquele cara que você dá dois, bate palma 3 vezes, ministro jorei, e ele vai te levar a tua oração até Deus. Se você for no Kardecismo, você vai ver que o Allan Kardec predomina lá, e é ele que vai te orientar tudo através de uma revelação de Deus. Então, nós vivemos num país que ele é extremamente informado sobre Deus. Nós temos informação sobre Deus, mas informação não é tudo. Informação não é tudo. E quando a gente entende que informação não é tudo, o próprio Evangelho ele fala sobre isso.
E você vai ver várias expressões na Bíblia, uma delas muito conhecida. Antes se ouvia falar de informação, mas hoje os meus olhos te veem. Quando você encontra uma mulher samaritana conversando com Jesus, ela diz assim: Senhor, os nossos pais adoraram aqui e um dia nós também vamos adorar. O que ela tinha? Informação. Quando Jesus encontra Nicodemos, ele fala assim: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe. O que ele tinha? Informação. Quando o apóstolo Paulo, no seu zelo pelas informações que ele tinha, ele se torna um perseguidor da igreja por conta da informação de Deus. Então, o que falta nas pessoas? Ter uma experiência com Deus. Então, informação mais experiência leva a pessoa a ter consciência de quem ela é. Por isso o provérbio diz assim: filho meu, se tu aceitares as minhas palavras e no teu coração tu esconderes, se como prata buscares e se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Conhecimento que é saber quem você é nele. E a partir daí, deu vontade de eu rir, né? Mesmo da maneira como o pastor Jesus falou, né? Mas o pastor Jesus falou uma coisa aqui que para mim foi bem cômica, boa, né? Que a gente junta tanta coisa, mas na viagem vai levar nada. Vai levar nada. Aliás, eu já falei com o Toninho, eu falei assim, na verdade vão te empacotar, querido. Porque na viagem tu vai para kitnet de madeira, ó, um quarto só. E mais, se nessa vida toda você não conseguir ter 4 amigos, você está roubado, querido. Porque na vida você precisa ter pelo menos 4 amigos para levar teu caixão. 4 amigos. Uma senhora falou para mim, depois de uma pregação minha, eu usei esse exemplo, falei na pregação, e uma senhora falou para mim: irmão, você falou lá que a gente precisa ter 4 amigos. Eu falei: ela, acho que você precisa ter uns 12, que vai ser pesado seu caixão. Eu ri. Ri com ela, né? Mas como é que alguém passa a vida inteira e não tem amigos? Quando nós temos uma experiência com Jesus, a primeira coisa que a gente aprende com ele é que ele se torna o nosso amigo. E ele diz: eu não quero te chamar de servo, eu quero te chamar de amigo, relacionamento pessoal. Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Quem achou um amigo achou um tesouro. O amigo nasce na angústia. E um grande salmista dos nossos dias disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Quando nós temos uma experiência com Jesus, o que de fato nos faz a pergunta aqui, o que faz a tua mão, ela se torna uma coisa muito mais fácil de se viver. Porque quando eu tenho uma experiência com Jesus, eu passo a buscar a sua justiça. E agora eu vou falar para mim a frase mais forte do Evangelho. Isso eu ouvi da minha esposa, né? Minha esposa é uma bênção. Ela disse assim: o dia que eu conheci o Evangelho, eu aprendi na caminhada com Jesus que quando eu aceito o Evangelho, a vida não tem mais a ver comigo, tem a ver com o próximo. Isso é justiça. Porque você sabe quem você é. A partir do momento em que você sabe quem você é, agora entra na sua vida o segundo mandamento. Porque qual é o primeiro? Acho que mês, deve ter uns 3 meses, eu aprendi essa definição, nunca mais esqueci. Estou passando para frente. Qual é o primeiro mandamento, irmão? Café. Primeiro mandamento é café. Como assim, tomar café? Não, café. Acho que Deus foi muito gracioso com a gente no português, né? Café. O que significa café? Coração, alma, força e entendimento. Te lembra alguma coisa? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o seu entendimento. Café. Esse é o primeiro mandamento. E qual é o segundo, queridos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, no momento em que eu tenho uma experiência com Jesus, que não é mais só informação, quando eu tenho a experiência com Ele, eu procuro viver aquilo que Ele viveria através de mim. Amo o teu próximo. Eu recebi aqui
E eu vou falar muito sobre isso, né? Nesses dias. Eu recebi aqui uma música do Pedro, né? Que foi cantada até no começo aqui. Uma música do Bom Samaritano. Eu amei na descrição quando ele diz assim: nós precisamos ver pessoas e não enxergar pessoas. E eu creio nisso. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós temos uma experiência com Jesus, a gente passa a não enxergar mais as pessoas, mas ver pessoas. O que é enxergar? Enxergar é isso aqui, ó. Estou vendo que alguém está mexendo a cabeça, outra roeu a unha aqui, outro levantou a cabeça lá, outra mexeu ali com a mão, outra mexeu aqui, outra entrou na porta ali, ó, outra com a cruz aqui. Isso é enxergar. É esse todo aqui. Mas o que é ver pessoas? Ver pessoas é olhar para as pessoas em câmara lenta. É olhar as pessoas em câmara lenta. E tudo que eu estou falando aqui, eu li nesse capítulo 6 aqui, irmão. Você lembra que falou? A janela do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E por isso que ele diz que nós somos a luz do mundo. No momento em que eu tenho uma experiência com Jesus, eu passo a ser luz, eu passo a iluminar os ambientes onde eu estou. Com o quê, irmão? Com verdade, com justiça, com integridade, com honestidade, com iniciativa, com ética. Ele muda o todo, querido, ele muda o todo. E aí, quando ele muda o todo, nós nos tornamos o sal. E quando nós nos tornamos o sal, nós damos gosto ao ambiente que nós vivemos. Então, quando eu leio o capítulo 6 do livro de Mateus, que ele é riquíssimo, cada ponto aqui, eu brinco muito com as pessoas, que é muito legal a gente orar o Pai Nosso, né? Mas todo mundo para no Pai Nosso no amém. Mas ele continua dizendo assim: se vocês não perdoarem as ofensas daqueles que te ofenderam, eu também não vou te perdoar. Então isso é prova de que quando nós temos uma experiência com Jesus e saímos só da informação, nós começamos a praticar aquilo que Jesus chama de praticar. E uma delas é perdoar. E se qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, se você for conversar com ele, você vai perceber que a maioria das doenças nas pessoas está ligado à alma, às emoções. E muitas delas porque não perdoam, porque não pedem perdão. Experiência com Jesus nos faz ser diferente. E quando a gente se torna diferente, essa pergunta aqui fica muito mais fácil de ser respondida. E mesmo que ela não seja, Jesus já fala assim: não diga a tua mão direita que faz a esquerda, ou a esquerda que faz a direita. Porque no momento em que nós saímos da informação e vamos para a prática da experiência com Ele, querido, a coisa acontece naturalmente. Como João diz, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E aí nós vamos em direção a um caminho que Jesus chamou, a eternidade. E o resto, irmão, o resto é o resto. O resto a gente vai vivendo. E aí basta cada dia o seu mal. Eu vi uma definição de um médico que eu achei fantástico, né? Quando ele diz para uma paciente em cama, e ela ficava olhando assim para ele, e ele começou a falar para ela sobre a vida, e ele diz assim: preste bem atenção nisso aqui. E começou a mostrar tem um nome? Médicos, me ajude aí. Como é que se chama aí? As batidas lá, né? O eletro, ainda vai subindo e descendo. Ele falou assim: esse que é a vida. Se tiver em linha reta, está morto, querido. Morreu. A vida é isso, irmão, aqui, ó. Nós vamos superando, cada dia basta cada dia o seu mal, mas nós continuamos vivos. E se nós estamos com Ele, nunca mais teremos essa linha reta. Sabe por quê, irmão? Porque com Ele nós somos eternos. Ela vai dar um ponto aqui, mas ela vai continuar. No abrir e fechar de olhos, nós vamos continuar. Porque nós somos a promessa daquilo que Ele disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos criados para a eternidade. E eu termino, querido, dizendo com as palavras do próprio pastor Jesus aqui. Do próprio pastor Jesus e do próprio pastor Jesus. Que todos, Deus deseja que todos venham a ser salvos. Todos. Eu já estou convencido de algumas coisas, quando eu falo de pai para filho. Tem 3 coisas na vida do meu filho que eu não vou poder escolher:
A fé que eu tenho, eu não posso escolher por ele. Ele tem que decidir sobre a fé dele, tem que ter uma experiência com Jesus. E não importa se é Pedro Borel, pastor, ungido. Não, meu filho tem que ter uma experiência com Jesus. Graças a Deus já teve. Creio com todo o coração que meus filhos foram transformados pelo poder do sangue de Jesus. Não posso escolher minha fé por ele. A segunda coisa, não vou poder escolher com quem ele vai casar. E a terceira coisa, não vou poder escolher onde ele vai trabalhar. Mas o que eu posso fazer é ensinar ele no caminho, junto com ele. O que eu quero dizer aqui, queridos, no começo é que as pessoas têm muita informação sobre Deus, mas precisa ter uma experiência. E o triste é que eu já encontrei muita gente que vive dentro da igreja com muita informação sobre Deus, mas que precisam ter uma experiência com Jesus, porque senão você fica num caminho da religiosidade, do legalismo, da compensação, né? E fica vindo para a igreja com medo de ir para o inferno. Que triste! Quando nós temos uma experiência com Jesus, nós passamos a servi-los com amor. Andamos por fé, andamos com graça, com alegria. Então, minha primeira palavra essa manhã aqui é: quando eu tenho uma experiência com o Evangelho, não tem mais a ver comigo, querida, tem a ver com o próximo. Pensa sobre isso. À noite a gente continua, amanhã também, e domingo a gente termina. Deus te abençoe.